Trocou o tema aí na tela do canal do YouTube, a gente fala agora sobre a equipe do Vila Nova. Vila Nova que no sábado tem uma decisão pela frente contra a equipe atleticana, o Atletigre. Decisão, Thiago, decisão, porque já faz a pontuação logo para permanência e é o último clássico da gestão com o Jorge Bravo, né? E o nosso tema é o seguinte: Vila Nova terá base forte em 2026? A gente fez aqui um levantamento com jogadores que já têm contratos com o Vila Nova para o ano de 2026, onde o Vila Nova vai tentar o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro mais uma vez, vai ter Copa do Brasil, pode ter Copa Centro-Oeste e tem aí a possibilidade do bicampeonato goiano. Bicampeonato goiano. Põe na tela do canal do YouTube aí os jogadores que já têm contratos. Olha, o Raus, goleiro, tem contrato, Elias tem contrato, Pedro Romano, o Vila já comprou o jogador junto ao Figueirense de Minas. Grande contratação esse Pedro Romano, hein? Mais um achado aí do departamento de scout do Vila Nova, da diretoria de futebol. O Pedro Romano fica, né? Foi comprado, o Vila Nova parcelou a compra dele, já pagou a primeira parcela. O Everton também vai ficar zagueiro. O Igor, que é jogador da base. João Vieira, volante, já tem contrato. O Enzo, filho do Fernandão, também já tem contrato. Enzo Bisotto. Natan Melo, volante, já tem contrato. Bruno Xavier, meio-campista, já tem contrato. Emerson Urso, atacante, tem contrato. Parede, André Luiz. O Vinícius Paiva tem contrato. Juan Ribeiro tem contrato. E o Gustavo Pajé, também da base, já tem contrato com a equipe do Vila Nova. Tim, o que você me fala dessa base para começar um campeonato goiano? Começa forte o Vila, temporada 2026? Eu vejo que essa base do Vila tem alguns jogadores interessantes, alguns jogadores que realmente têm condições de ajudar o Vila na temporada de 2026. É óbvio, lógico, que a diretoria, independente de quem ser o presidente, né, é bom lembrar também que tem a mudança da questão do presidente executivo, vai ter eleições esse ano no Vila Nova, tem que fazer um elenco ainda mais forte, tem que trazer jogadores, fazer contratações pontuais para alguns setores aí, por mais que tá ficando bons jogadores, a carência ainda vai ser grande, né? Principalmente a questão de zagueiro, tem dois garotos aí que tem contrato, né? Pedro Romano e Everton, dois jogadores bem novos, então vai precisar de reforçar esse sistema defensivo, no meio campo, gosto da permanência aí do João Vieira, chegou o Enzo, chegou o Natan, são jogadores promissores, que são promissores ainda aí, o Natan para mim já é um pouco mais rodado do que o Enzo, né? Tem essa questão de volante, no ataque aí, o Parede, por mais que não tá jogando bem nessa temporada, tá tendo altos e baixos, é um jogador interessante pra temporada do ano que vem. Agora tem outros aí que pra mim não são tão interessantes assim na sua continuidade, porque não fez uma temporada 2025 boa, Thiago. Então, pra mim, a diretoria tem uma base, de certa forma, interessante, mas vai precisar de grandes reforços, de jogadores realmente que tem que chegar para a temporada 2026, bem acima desses que estão ficando em algumas posições. 2h18 da tarde, debate das Ceras, oferecimento Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Gente, importante falar da Suprema, porque no campo a confiança faz toda a diferença. A Suprema é distribuidora oficial Bagema PC, entrega rápido e suporte especializado. Saiba mais pelo site suprema-go.com.br. Berevita, 7 cestas prontas, além da opção para quem precisa de soluções exclusivas. Acesse o site e conheça cestasberevita.com.br. A Alternativa Autopeças, peças em Goiás tem que ter o selo de qualidade da Alternativa Autopeças, 3280-8383. Garavelo, setor dos Afonsos, e uma mega loja no setor rodoviário, 3280-8383. Peça a peça, que a peça chega rapidinho para você, 3280-8383. Irmão Soares, tudo que você precisa em materiais para construção do básico ao acabamento. Compre pela loja, compre também pelo site. E Hospital do Coração de Goiás, cuidando de você por completo de coração, 3414-4000, Rua 6, no setor oeste, Hospital do Coração de Goiás. Haroldo Macedo, Vila Nova não tem a menor chance contra o Atlético sábado. Silas Letreiros, o Goiás será campeão em cima do Acessório de Canoa. Edilson Martins do Rosário, também tá ligado, obrigado pela audiência. Giovanni Lima, esse André Luiz ficar para a temporada do ano que vem, aí eu desisto do Vila Nova de vez. Osimeire Santos, o Vila tem que vencer o Dragão. Um abraço aqui também pro Valdivino Júnior. O único acesso do Remo será acesso de raiva em ver o Goiás erguendo a taça de tricampeão da Série B em pleno estádio do Mangueirão. Volta a lista aí com jogadores que já têm contratos. Nivaldo Carvalho, olha aí, ó. Cara, e de novo eu quero falar aqui sobre esse Pedro Romano, achado da diretoria do Vila. Diretoria do Vila erra em contratação? Erra, todo mundo erra. Mas o Vila achou aquele James que nós criticávamos aqui cedo à tarde e à noite, o cara hoje é um dos zagueiros mais valorizados da Série A, vai dar um dinheiro gigantesco para a equipe do Vila Nova, que ainda tem uma participação, né, no passe dele, na situação de venda, né, de uma futura venda, zagueiraço hoje no Mirassol, e esse Pedro Romano chegou, né, como um desconhecido,
o Vila Nova já comprou, né, a parte dele junto à equipe do Figueirense de Minas, já pagou a primeira parcela e é um jogador que já tem situações para a temporada do ano que vem. Já tem situações para ele visando 2026, já fica no Vila também. Esse Everton não é bobo, o House para ser reserva talvez dê conta, tem Elias, tem João Vieira, tem Enzo, tem Natan Belo, tem Bruno Xavier, parte ofensiva tem vários jogadores também. Enfim, Nivaldo, qual que é a tua análise sobre a base do Vila Nova para começar o Campeonato Goiano, provavelmente dia 15 de janeiro de 2026? É uma base boa porque é uma base jovem, né? Agora vai precisar de um goleiro urgente, porque não dá para... O House não dá, é muito irregular. Tem que ser um goleiro que venha para ser titular, né? Esse zagueiro aí, o Everton é um jogador que foi expulso já 2 vezes, né? Nesse Campeonato Brasileiro da Série B. O Romano é um zagueiro que é bom porque é jovem, né? E ele é bom mesmo, Nivaldo, assim, tem características de um zagueiro que tem futuro? Tem futuro. Eu acho ele bom zagueiro também. E o Vila, ele tem um problema quanto a certas avaliações, né? Você vê que o Doma, né? O Doma é um zagueiro que podia ter ficado aqui, né? Mas a gente da imprensa metia o pau, né? Mas ele quando ele jogava pelo Vila. Esse é o problema. Às vezes mete o pau no cara e o Vila tá lá no dia a dia, vai pela imprensa. E muitas vezes a imprensa avalia mal. Mas aquela decepção de Natal derrubou o jogador demais. Eu mesmo eu falei. Depois daquele jogo contra o ABC, não serviria ninguém. Você lembra do tema que eu levantei aqui depois do jogo? Inclusive pra você que tava lá. Eu comentei o seguinte aqui, comandante. É terra arrasada, amigo. Manda todo mundo embora. Todo mundo embora. E não é assim, aí, né? É que é o perigo, é avaliar o jogador por um jogo, por uma tragédia só, e não pode ser assim. Não pode ser assim. O Doma é um excelente zagueiro, poderia ter ficado aí. Você vê, essa base do Vila, eu acho ela boa na medida em que é uma base jovem. Evidentemente que tem que trazer muitos jogadores, né, para a temporada de 2026. Aí jogadores com um pouco mais de experiência, né? Tem que trazer goleiro urgente, goleiro para ser titular. Tem que trazer zagueiros, né, para mesclar com esses outros aí. O Parede tem que dar uma resposta, né? O Parede não pode ser dono do time. Eu vejo o Parede assim com um jogador com uma capacidade muito boa, só que ele precisa entender que ele faz parte de um grupo. A gente vê assim à distância que ele é um jogador que tem uma certa rejeição de grupo no que diz respeito ao comportamento dele, né? O Urso tá aí nessa coisa? Tá. Tem contrato. Pois é, então é um jogador bom também. Enfim, é uma base que eu vejo boa. Acho que o Vila Nova está fazendo diferente de anos anteriores. O Vila de novo, né? Porque o Vila Nova já ficou com uma base interessante também de 24 para 25. Vários jogadores ficaram da base. O que eu acho, assim, é que talvez o Vila Nova precise evoluir um pouco mais em fazer contratações um pouco mais caras. Porque quando você tem uma base, e eu até entendo o argumento colocado pela diretoria do Vila Nova, que é aquela coisa, você tem pouco dinheiro, aí você tem ali um time com média salarial de 40, 50 mil. Aí você traz um cara de 250, 200, às vezes você perde o elenco, você cria ciumeira, o cara machuca e não rende aquilo que a gente esperava. Isso é válido. Só que quando você já tem uma base interessante, dá para você enxertar jogadores com uma qualidade melhor, para que você tenha resultados melhores também. O Parede é um cara que tecnicamente e mentalmente bem, ele é um cara acima da média. Esse André Luiz, para mim, é uma decepção até agora, esperava muito dele, mas tem contrato pro ano que vem. Então, assim, eu acho que tem que mudar um pouquinho a questão da filosofia nessa questão de contratações pontuais. É claro que daqui a pouco você traz o Messi, não é certeza de nada, né? Mas assim, melhorar um pouco o sarrafo das contratações, você entende, Tim? Diminuir o risco. Esse é o ponto. E o Vila arrisca bem, cara. O Vila agora, tem arriscado bem. Uma coisa excelente que a direção fez foi trazer o Loser. Sim, já começa o trabalho agora. Foi muito boa a contratação do Loser nesse momento, né? A vinda do Loser foi excelente. Eu acho que esse treinador ele tem todas as condições de começar um ótimo trabalho. E aí, independentemente do que acontecer no Campeonato Goiano, certo? Se ganhar ou não, ele tem que começar o Campeonato Brasileiro da Série B, porque ele fez um ótimo trabalho no Brasileiro B. Foi no Novo Horizontino, não foi? Acho que foi no Novo Horizontino. Não, ele foi campeão pela Chapecoense.
Quando ele foi campeão e subiu. Agora nesse ano, ele não foi um ele bom começou trabalho, no Horizontino, né? Ele começou bem, aí ele começa caiu. bem a Série B, depois cai e é mandado embora. Foi pelo Grêmio Novo Horizontino, nessa temporada agora. Foi lá, ano passado ele passou pelo Atlético. Pois é, e isso aí é importante demais, porque quando o treinador é ruim, não vou falar de quem treinador ruim para não vir ao caso, mas quando o treinador ele é bom para uma Série B, e é o caso do Loser, eu acho que a continuidade do trabalho é importante. Você vê, o Moser quase caiu lá no Curitiba e eles mantiveram ele. Foi bancado, né? E eu acho que ele vai subir. Eu acho que ele vai subir com o Curitiba. Na troca de óleo da GP Car Centro Automotivo, o ouvinte Band News sempre sai ganhando. Tem 1 litro de óleo totalmente de graça para você. Diga que é ouvinte da rádio mais barrista do seu rádio e participe. Avenida TB3, Jardim América, 6235157004. Doutor Baterias, a bateria pifou? Chame o doutor, 6231428070 ou WhatsApp 629-98830388. Cestas Berivita, nutrindo famílias com qualidade e cuidado. Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Precisou, aqui tem. E Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. Preciso bater 450 likes. Você que tá ligado aí no canal do YouTube, faça a tua parte e deixa o teu like agora. Daqui a pouco mais uma passada aqui no chat ao vivo. Gelopes, vem pra cá também. Cara, esse ponto levantado pelo Nivaldo aqui eu acho fundamental. Porque o Atlético ele construiu aqueles anos de glória em cima de uma base extremamente vitoriosa de 4 ou 5 anos. E à medida que essa base foi envelhecendo, o Watson teve dificuldade. E o Vila me parece que agora ele está apostando em uma base jovem, tem jogadores da base, jogadores de 24 anos, que é o caso do Pedro Romano, jogadores relativamente jovens, como é o caso do Paredes, que já tem mais de 30, mas são jogadores para 2, 3 temporadas, para você fazer de fato um trabalho mais consistente aí, principalmente no Campeonato Goiano e na Série B do Campeonato Brasileiro. O que você me fala dessa base que o Vila Nova já tem montada para começar o Campeonato Goiano? Já tem um treinador confirmado também. Como que chega o Vila Nova para iniciar a temporada 2026 com essa base que a gente trouxe aqui no debate das feras? 12h27. É muito bom ter uma base, aliás, quando os clubes terminavam uma temporada e começavam a outra, fazendo apenas contratações pontuais, os times eram muito melhores. Então, assim, de repente começou uma nova moda no futebol goiano, que é todo ano chega uma barca e vai embora outra no final do ano. Então isso é muito ruim. Agora, Thiago, essa base do Vila, ela tem bons nomes, mas ela é aquém do que eu gostaria que fosse, porque eu não estou vendo aí o nome do Jean Mota, eu não estou vendo o nome do Thiago Pagnussá, eu não estou vendo o nome do Júnior Todinho, que são jogadores fundamentais para o Vila Nova. Né? Dos jogadores de ataque aí dessa base, mas podem ficar, viu, Jean? Eles podem ficar ainda, eles podem ficar. São aí jogadores sim, que já têm contratos. Aí eu mudo meu comentário, né? Mas de acordo com a cartela que você passou, eu sinto falta desses jogadores. Mas são jogadores que já têm contrato. Os outros podem na verdade, ficar. Os que o Jean falou ainda não renovaram. Não renovaram. E talvez não renove, né? Talvez não fique. O Todinho, por exemplo, eu acho que o Vila vai procurar. Entendeu? O Todinho acho que vai. Pagnussá não sei. Não? Acho que não. Até pelo preço dele. Pra mim, é o principal jogador do Vila Nova. Tem o Igor Henrique, que não tem uma... Pelo amor de Deus. O Thiago Pagnussá, pra mim, é o principal jogador do Vila Nova. Longe disso, é o líder demais. De campo, é o capitão. Eu não tenho essa visão, não, mas respeita a tua. Eu não ficaria com o Pagnussá também, não. Eu não ficaria, não. Eu acho um jogador fundamental pro Vila Nova. Foi eleito por nós aqui o melhor jogador do Campeonato Goiano. Eu concordo com o Santa Claus. Eu não ficaria com o Pagnussá nem a pau. Pra mim ele caiu no Brasileiro, mas ele fez um goiano muito bom, um início de brasileiro muito bom. Na reta final agora do brasileiro aí, ele teve uma queda de rendimento. E é um jogador já com 34 anos praticamente, né? Não sei se valeria a pena mais um ano de contrato, não. Eu ficaria com ele. Eu acho que ele é um líder muito positivo, um jogador... assim, de uma liderança muito boa. Ele com o Romano, Thiago, entra nisso, Jean, me desculpe, eu cortei seu comentário, mas aí você retoma. Ele com o Romano, ele pode formar uma dupla excelente para a temporada de 2026. Você finaliza agora, Jean Lopes, em nome da nossa Navesa Peugeot Aparecida. Peugeot 208 e 2008 agora nas versões híbridas com preços inacreditáveis. Venha pertinho do Buriti Shopping Navesa Peugeot Aparecida. Em Goiás o tempo seco chegou e cuidar da água nunca foi tão importante. Na Safra Irrigação você encontra a linha completa para irrigação paisagística, esportiva e agrícola. WhatsApp 6239284020. No campo ou na cidade precisou? Vai de Safra.
na Vesa Renault, na Praça Nova Suíça. Autopeças Brasil, entrega rápida em toda a região leste de Goiânia. Venha nos visitar. Avenida Dom Serafim Gomes, 267, bairro Santo Hilário, 629-9189-3952. E Like Imóveis, tem a solução para você realizar o sonho da casa própria. Venha para Like Imóveis, a principal imobiliária de loteamentos em Goiás, 629-8323-8200, 629-8323-8200. Complemente, Jean Lopes. Oi, mais completo. Então... Sim. Eu quero dizer ao comandante que ele não precisava me pedir desculpas, porque ele falando a gente para aprender, né? Não, seu Thiago Menezes? Sem dúvida. Então, que é assim, isso, hein? Então, dois jogadores que eu sinto falta aí, é o Igor Henrique, que não teve realmente uma regularidade na Série B, mas foi muito bom no Campeonato Goiano, foi decisivo no jogo final. E o Dodô, que no melhor momento do Vila Nova nessa Série B, o Dodô era o camisa 10, e para mim era o melhor jogador daquele recorte, naquele momento do Vila Nova. São jogadores que para mim fazem falta nessa cartela que você nos passou, Thiago. E para terminar, o setor ofensivo, desses aí eu só ficaria com o Urso, para a gente ver se ele vai voltar a ser o jogador que foi antes da contusão, porque se voltar é um bom jogador, vai ser muito útil ao Vila Nova, e o menino Pajé. O restante, nenhum serve, para mim eles não fazem base, porque... Para fazer uma base tem que ter força. E esses jogadores não servem para o Vila Nova. Né? Vinícius Paiva, esse pessoal aí, para mim, o Vila Nova tinha que dar um jeito de passar para frente, para abrir espaço para jogadores que podem realmente ajudar o time. Muito bem. Gente, 328 likes, faltando aqui 132 curtidas para a gente bater a meta. Dá uma fortalecida, vai menos de 150 likes, a gente vai bater a meta desta quinta-feira. Deixa o teu like agora. Solange Siqueira, sai fora Mucura, sábado é festa do Caldeirão do Melhor do Norte. Tá lá em Belém do Pará participando com a gente. Obrigado pela audiência, viu? Samuel Oliveira, o Remo com 50 mil torcedores no Mangueirão contra o Goiás. Bora ver quem vai tremer. O Marco Goiânia. O Remo, pra mim, tem apenas 2, 3 bons jogadores. O resto não dá conta, não. Francisco Couto também tá ligado com a gente, chamando aqui o nosso Jean Lopes de Xuxinha Lopes Meneghel. Obrigado pela audiência. O Adbano também tá ligado com a gente. Um abraço aqui pro Paulo Conceição, também tá ligado no canal do YouTube. E o Luciano Teixeira também está participando direto de Belém do Pará. Muito obrigado a todos pela grande audiência. O Dodô citado aí pelo Jean Lopes, o Vila tem que fazer um investimento nele. Ele pertence a um time paulista, me fugiu o nome do time aqui. Não sei se o Vila fará um investimento, porque o Vila já fez um investimento no Pedro Romano. O Vila parcelou e já pagou a primeira parcela 40 dias atrás. Então o Vila já fez esse investimento junto ao Figueirense de Minas Gerais. Pedro Romano é do Vila Nova e eu tô sabendo, informação nossa, do Igor Santiago, que já tem situação para ele em equipe até de Série A. Talvez ele não fique, não comece a temporada 2026 pelo Vila Nova. Né? Mas é um jogador que é um ativo do Vila. E a diretoria do Vila tem que ser parabenizada, cara. Você contratar jogador bom com pouco dinheiro, e não é o primeiro achado. O Vila achou aquele Cleiton no passado, mérito do Hugo Jorge Bravo. O Vila achou agora recentemente o James, que nós criticamos aqui, eu principalmente, hoje é um dos jogadores mais valorizados da Série A, em relação a zagueiro, jovem. Né? O Vila Nova achou o Elias, que é um bom lateral. O Vila acha agora o Pedro Romano, o Everton. Então o Vila Nova vende alguns achados interessantes. Isso prova o quê? Conhecimento de futebol, conhecimento de mercado, né, Tim? Sim. Quando você tem dinheiro, meu amigo, é muito mais fácil a contratação. Né? E o Pedro Romano, pra mim, nessa temporada foi bom zagueiro. Muito bom zagueiro. Bom zagueiro. Pra mim é o zagueiro que tá tendo uma regularidade maior nessa reta final aí de Campeonato Brasileiro, em cima dos jogadores que o Jean citou aí, que não tem contrato, mas que valeria a pena a diretoria procurar. Eu concordo também com alguns aí, então jogadores que daria para continuar aí, o Vila tinha que procurar um Todinho, por mais que o Panhussá caiu o rendimento, aí a gente tem que pegar um contexto geral, pelo menos eu faço isso, e acredito que o Jean e o Nivaldo, até pelo que eles comentaram, pela temporada toda, porque 38 rodadas, Thiago, é difícil. O Ralf, para mim, o Ralf é um caso à parte. Manteria. Eu fiquei sabendo que ele vai mais um ano. Eu manteria ele mais um ano. Não sei se no Vila, entendeu? Ele vai jogar mais um ano. Não, eu se fosse a diretoria do Vila, eu gostaria de ter o Ralf no elenco, porque é um cara que agrega, é um cara que ajuda. Independente se ele vai ser titular ou não, de ter um Ralf no elenco, pra mim, é uma situação que ajuda muito, ajuda quem tá começando, porque é um cara referência, é um cara multicampeão, é um cara que a gente sabe da qualidade dele de profissional. O Ralf é um profissional do futebol, um cara realmente que leva ao pé da letra ali a questão de ser um atleta realmente. Então eu manteria o Ralf, sim, se tiver condições de ficar. Eu
acho que é interessante, como o Todinho, o Panhussá pela questão do conjunto da temporada toda, pelo que ele fez, para mim valeria a pena. O Dodô é uma situação de altos e baixos, né? Teve um início ruim, depois teve um momento bom. Você faz a dosimetria se vale a pena o investimento, né? E aí você vai no mercado. Tem alguém no mercado mais interessante para trazer do que na posição? Vamos citar um exemplo. O Dodô tá aqui. Ó, o Dodô eu vou gastar tanto, mas tem aquele cara ali, fulano de tal, que tá lá no outro time. Tem um cara... Vale a pena? Não, vou arriscar, não vou trazer um outro. Tem um cara aqui. pra função dele que eu traria de olhos fechados, que jogou no Ituano, Eduardo Persson. Jogadorzaço. Ele tá na Chape? Tá na Chapecoense. Eu acho que é na Chape que ele tá, o Eduardo. Muito bom meio-campista. Então, sim, tem algumas situações aí, e realmente também concordo com o Jean em relação a alguns que têm contrato que tá nessa lista, que não fizeram por merecer. Se o Vila tivesse como emprestar para outra equipe, eu faria principalmente alguns atacantes. O Juan Ribeiro, o próprio Paiva, que tem altos e baixos, o Bruno Xavier. Esses jogadores, para mim, não fizeram uma temporada boa.